sei que você, por algum momento, se desviou para a esquerda, para a direita, mas um pai, ele sempre acompanha o filho, ele sempre sabe os passos que o filho está dando, e hoje ele está te chamando a mergulhar mais profundo, a entrar mais para dentro desse rio, que é o Santo Espírito de Deus, para que ele possa te guiar e te purificar. Ezequiel capítulo 47, aleluias, diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, nós já falamos de manhã, cerca de 500 a 600 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tomando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Poderia sentar, irmãos? Esse texto, como eu disse pela manhã, Ezequiel está profetizando ao povo que estava cativo na Babilônia, e dizendo para eles que ainda havia esperança. Era o final da sua profecia, e ele dizia para aquele povo que se aquele povo se comportasse de tais formas pelas quais ele vem descrevendo durante o seu livro, Deus faria grandes coisas. Nós somos sabedores de que Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. E este projeto só é plenamente alcançado quando nós, como servos, renunciamos o nosso eu. É como o pastor Maico disse: quando você quer mergulhar mais profundo, já não existe mais Darlan, já não existe mais Marcos, já não existe mais Jaderson, existe o Espírito Santo que atua através de mim. É Ele quem atua através de nós. Nós sabemos que o Espírito Santo, nós sabemos que a obra de Deus tem como objetivo tornar o homem novamente governado por Deus. E nós lemos nessa passagem que ele começa dizendo que depois disso me fez voltar à entrada da casa. O povo que estava cativo na Babilônia já não tinha mais acesso ao templo, que era o quê? Era o local da presença de Deus. Já não tinha mais acesso, Jane, ao sacerdote. Esse povo estava cativo na Babilônia. Mas Deus, se revelando a Ezequiel, ele mostra que ele ainda estava no controle da situação. E sabe como isso reflete na nossa vida? O que esta profecia diz? O porquê que nós precisamos mais de Deus? Porque a primeira coisa que Deus quer mostrar para nós é que tudo começa com Ele. Tudo começa com Ele. Este homem que pega Ezequiel, leva ele justamente para que ele veja da onde estava fluindo aquelas águas. E da onde estava fluindo? Quando ele diz aqui, ó: depois disso me fez voltar à entrada da casa. Algumas versões diz a entrada do templo. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente. Ei, Deus está chamando a nossa atenção nesta noite e dizendo assim, ó: se até o dia de hoje você colocou as suas expectativas no homem, no pastor, no patrão, no amigo, na esposa, no esposo, no filho, comece a colocar a sua expectativa nele, porque tudo começa a fluir dele. A mudança que você precisa na sua vida, a mudança que você precisa no seu caráter, começa nele. Águas que saíam do templo, águas que saíam daquela casa, por debaixo do umbral das portas, que já estavam marcadas com o sangue do Cordeiro. Ei, irmão, fique atento, nestes últimos dias, Deus tem chamado a nossa atenção para nos voltarmos à sua palavra.
Tudo começa nele, e o que ele deixou registrado para nós foi a sua palavra. Tudo começa com ele. E ele prossegue, dizendo que este homem estava com um cordel de medir, mostrando para ele um caminho a prosseguir. Nós temos que ter em mente que a nossa vida espiritual com Deus é passo a passo. Ô Juninho, é degrau a degrau, é pouco a pouco. Não adianta você olhar para cá, ver o pastor Marcelo falando assim: amanhã eu vou ser igual esse homem de Deus. Deus está dizendo assim, ó, você pode sim se espelhar. Você precisa sim ver pessoas bem-sucedidas e olhar e se espelhar mesmo. A Bíblia diz que nós vamos viver o melhor dessa terra, e para isso nós temos que dar o nosso primeiro passo. Mas o que Ezequiel está dizendo, registrando a este povo, falando para nós nos dias de hoje, é que é passo a passo, é pouco a pouco. E a primeira coisa que ele diz aqui é o quê? Que as águas, que aquele homem mediu 500 côvados, cerca de 1000 côvados, cerca de 500 a 600 metros. Mas a água, apesar, irmão, 500 metros é uma distância longa para se andar a pé? É até um pouco longa para se ir a pé, mas não é tão distante assim. E pensa bem, ele mediu 1000 côvados, 500 metros, e a água ainda dava nos tornozelos. O que é que os nossos pés são para nós? Quando se quer mais de Deus, ele está dizendo aqui, ó, os nossos pés, as nossas bases precisam estar enraizadas na palavra de Deus. Simples. Quando o Espírito Santo te cobrir até os tornozelos, sabe o que está querendo dizer? Que os seus passos, que a sua fala, que o seu modo de agir, Marcos, que as coisas que você pensa, que aquilo que você assiste na internet, que aquilo que você faz com o outro, já não é como o corpo quer, como o nosso corpo físico quer. Por quê? O nosso corpo é pecador, mas a partir do momento que as suas bases estão cobertas pelas águas do Espírito Santo, você age como Ele quer, você faz como Ele quer, você pensa como Ele quer, você busca o que Ele quer. Sabe por quê? Suas raízes estão fundamentadas na palavra. Irmãos, quando as nossas... Qual que é a base do ser humano? Caráter. Caráter. Quando as águas começam a cobrir até os tornozelos, seu caráter já está debaixo da mão do Altíssimo. Lembra do que nós falamos na quinta-feira? Irmão, não é vantagem nenhuma mais esse negócio, eu falo mesmo, eu brigo mesmo, toma lá, dá cá, falou agora, toma ali. Não. A partir do momento que as águas encobrem suas bases, seu caráter já está envolvido com o Espírito Santo. E a partir daí, você começa a ter mais de Deus, você começa a caminhar na direção que Ele tem para você. E sabe de uma coisa? Tudo muda. Tudo começa a mudar. Tudo começa a ser modificado na sua vida. Sabe por quê? Suas bases, seu caráter, estão debaixo das águas do Espírito Santo. E ele diz que este homem mede mais 1000 côvados, mais 500 metros. Já andou mais um pouquinho, né? Já andou mais um pouquinho. A primeira coisa que nós precisamos, para termos mais de Deus, para mergulharmos mais profundo naquilo que Ele tem para nós, sabe o que é? Coragem. Coragem. Pode ser que tenha pessoas aqui que tem medo da praia, de ir no mar, fica só olhando, não entra, é só enquanto a água está nos pés ali, ó. Mas quando já começa a querer subir, pastor Samuel, para os joelhos, já fica com medo. Por quê? Enquanto está nos pés, Cauã, você consegue se movimentar com mais tranquilidade. Você está ali, meu caráter está moldado pelo Espírito Santo, minhas bases estão sobre a água. Mas a qualquer momento você pode pegar e voltar correndo, porque essas águas ainda não te limitam. Mas quando vai para o joelho, já começa a ficar mais difícil de sair. A onda já pode bater, subir a um certo ponto de derrubar. Você já perde e começa, né, a perder o controle. Sabe por quê, meu irmão? Quando as águas começam, quando ele diz que as águas já cobriam os joelhos, joelhos não remete ao quê? Oração. Só vai ter coragem para alcançar o próximo nível, só vai ter discernimento para alcançar o próximo nível, através da oração, através da consagração. Por quê, pastor?
neste momento de aflição que você possa estar vivendo hoje aqui, a palavra nos diz que a oração vai te trazer paz para passar por isso. Paulo e Silas, presos, Marcos, presos. A Bíblia diz que eles estavam lá resmungando. Deus me abandonou, ninguém me quer mais, Deus não quer mais saber da minha vida, acabou, será que Deus existe? Não. A Bíblia fala que enquanto Paulo e Silas estavam presos, eles oravam e cantavam. Oravam e cantavam. Grandes homens de Deus, enquanto estavam em tribulação, pareciam estar em plena paz. Sabe por quê? As águas já haviam cobrido os joelhos. As águas já estavam sobre os joelhos e eles já estavam entendendo que é a oração que nos conecta com Deus. É a oração que nos faz reconhecer a voz de Deus. Como é que você quer conhecer ao Deus que você serve se você não fala com Ele todos os dias? É preciso, Jane, coragem, atitude para levantar no frio, estar aqui às 7 orando. É preciso coragem e atitude para levantar de madrugada quando o relógio desperta. Você até coloca para despertar, mas quando desperta, o sono está tão profundo que você fala assim: amanhã eu oro. E Deus está te incomodando. Quantas pessoas aqui, a água já está quase no joelho, e Deus dizendo assim: eu estou te chamando para uma responsabilidade maior comigo. Só que quando você acorda na madrugada, você não entende. Você acha que é fome, vai na geladeira caçar alguma coisa para comer. Mas é Deus te despertando. Pode comer à vontade, mas volta e ora. Deus está nos chamando. Se você, pastor, eu entrei aqui hoje com a água nos pés, nos tornozelos. Meu caráter já foi colocado debaixo das mãos do Senhor. Mas eu preciso alcançar o nível da oração. Eu preciso que essas águas estejam no nível dos meus joelhos, Alisson. Eu preciso que essas águas me façam ter coragem de alcançar um pouco mais. Você sabe por quê? A partir do momento que você começa a orar, que você começa a buscar, Deus te dá o próximo passo. Que este homem mediu mais 1000 metros, mais 1000 côvados. E aonde as águas davam? Nos lombos. Alguns estudiosos dizem que pode ser da cintura até o peito. A partir do momento que eu coloquei meus pés, minhas bases, meu caráter submerso à vontade de Deus, já estou entendendo, pastor, que eu preciso buscar mais dele, porque as águas já estão nos meus joelhos. Eu preciso me render. A partir do momento que você começa a fazer isso, sabe o que ele faz? Te dá direção. Água nos lombos te dá direção. Ô irmão, quando as águas já estão aqui, já é complicado, né, Josi? Ter coragem para entrar mais um pouquinho. Por quê? A partir daqui, meu irmão, o controle já está nas águas. Você ainda tem um pouquinho de controle, está dando um pouquinho de pé ainda, mas você já não se direciona mais. Já entrou no mar até aqui? Quando bate a onda, ela te leva para um lado um pouquinho. Já viu quando você coloca a cadeira lá na beirada da praia, você entra e fica por aqui tranquilo. Quando você olha a cadeira está lá, você já está aqui, sem ver. Sem ver. Ei, é momento de você andar na direção destas águas. É momento de se debruçar na palavra, irmão. É momento de esquecer profetada para lá. É momento de esquecer que mas Deus tem que me lembrar que tem uma chamada na minha vida. Ô meu irmão, isso não é novidade não. Deus tem uma chamada para todo mundo. Deixa isso para lá e sabe o que você faz? Cai para dentro da palavra. Sabe por quê? Você vai começar a ser direcionado. Água nos lombos. A partir daqui, Alisson, o coração, irmão, já está coberto, já está submerso. E aí, pastor, mas falou aquilo comigo, mas você acredita que não me chateou mais? Água. As águas já cobriram o seu coração. Pastor, mas fiquei sabendo disso. Quer saber? Não me chateou mais. As águas já cobriram o seu coração. Pastor, eu estou com a verdade. Mas você sabe de uma coisa? Ultimamente eu estou querendo esperar a justiça do Senhor. Não estou nem pensando em fazer justiça com as minhas próprias mãos. Sabe o que Deus está dizendo para você, meu irmão? Hoje é hora, é dia de andar na direção do Senhor. As águas já cobriram suas bases. As águas já fizeram te entender que é no joelho, que é na oração, que é na rendição. As águas já estão te mostrando que você precisa caminhar na direção do Senhor, porque o seu coração já não é mais como antes. O que te tirava da presença de Deus já não tira mais. O que tirava você de ter uma experiência maior com Deus já não tira mais. Pastor, mas e agora? O que falta? Ô irmão,
agora é dar aquele pulão de ponta onde não dá pé. Ele diz aqui, ó, que ele me levou a um local, mediu mais 1000 côvados, e já não dava mais para ele. Já eram águas profundas, que só se atravessavam a nado. Quando você chega nesse nível de intimidade com o Senhor, quando você chega neste local, nada mais desta vida importa para você. O que você está dizendo, pastor? Que eu tenho que ficar em casa agora, esperando a provisão, não preciso estudar, não preciso fazer... Não. Nós falamos isso aqui na quinta-feira também. Deus só não te entregou mais, porque tudo que Ele te entregou até agora é o que você está disposto a abrir mão por Ele. Deus só te entregou o que te entregou até agora. Mas pastor, eu estou vivendo uma vida tão medíocre. Será que se Deus te der uma vida melhor, você está disposto a deixar tudo por Ele? Quando você chega nessa fase, já não importa mais nada. Só importa estar nadando nos rios do Espírito, mergulhando nos rios do Espírito. Mas lembra de uma coisa que eu falei aqui também: quanto mais profundo, mais pressão. Quanto mais profundo, mais pressão. Mas pastor, parece que eu aceitei Jesus, parece que eu voltei para Jesus, parece que eu estou tentando colocar minhas bases debaixo do Espírito Santo. Eu comecei a orar mais, eu estou caminhando na direção que a Bíblia diz, mas parece que está dando tudo errado. Quanto mais profundo, mais pressão. O Deus ao qual você serve, Ele sabe para onde Ele está te levando. Ele sabe para onde você está caminhando. Ei, a partir deste momento, se coloque nas mãos de Deus. Vá para essas águas profundas, onde você já não tem mais controle, mas Ele tem todo o controle da sua vida. Sabe por quê? Pastor Samuel, no final disso tudo, mergulhei, pastor, já não dá pé mais. Já não sou eu, como Paulo disse, mas é Cristo quem vive em mim. Hoje eu faço visível o Cristo invisível que habita em mim. Glória a Deus. Sabe qual que vai ser o seu fim? Sabe qual que vai ser a sua vida? Olha aqui, ó. E junto ao ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Deus está te segurando pela mão assim, irmão. É Ele quem está te sustentando de pé nessas águas profundas. É Ele quem está sustentando o seu casamento, sua vida, seus filhos, seu trabalho. Todo mundo foi demitido, mas eu não. Está tudo indo por água abaixo, mas a minha família não. Eu estou prosperando em meio à tempestade. Sabe por quê? Você colocou a sua vida nas mãos daquele que lá em João capítulo 1 versículo 14 a Bíblia diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E para mim passar para o pastor, sabe quem que é esse Deus que já submeteu o seu caráter, que já te ensinou a orar, que a sua direção, que o seu coração já está na direção dele, que você já não tem controle de mais nada, agora já foi cabeça, já foi tudo, já estamos mergulhados. Sabe quem que é esse Jesus? Lá em Gênesis capítulo 1 diz que Ele é o princípio. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o salvador do mundo. Ele é a mistura mais aprimorada entre luz e sombra em qualquer pintura. Ele é o ápice da realização em qualquer empreendimento. Ele é o artista, Ele é o suprassumo da beleza. Olha aí para a sua profissão. Para o arquiteto, ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, o pão da vida. Para o biólogo, ele é a vida. Para o construtor, o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, o caminho novo e vivo. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador, o senhor da colheita. Para o floricultor, a rosa de Saron, o lírio dos vales. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, o justo juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, ele é as boas novas de grande alegria. Para o filósofo, a sabedoria divina. Para o pregador, ele é a palavra de Deus.
Para o estadista, Ele é o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, Ele é o provedor de descanso. Para o pecador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, Ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Redentor, o Senhor. Para o discípulo, Ele é o comandante geral que nos dá suas ordens com clareza incondicional e inconfundível. Eu lhe apresento o Cristo que te chama para mergulhar mais profundo na sua palavra. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida.